é que acontece, né? Por conta que o livro de vocês é bem extenso, por conta que os conteúdos do quinto ano são um pouquinho, né? Vão avançando. A gente ficou muito tempo estudando o verbo, mas isso não é um problema, tá bom? Então, ontem a gente deu uma lida na preposição, uma lida na conjunção, e nós temos mais uma classe de palavra, a última classe de palavra que é do livro de vocês, que é a interjeição, que é bem simples, né? Uma classe de palavra bem simples, mas que nós precisamos estudar também. E Hudson, porque como não vai dar tempo, meu amor, a gente estudar tudo, tá certo? Por exemplo, tem aí no livro de vocês um texto sobre o Bumba Meu Boi. Tia, não é importante? É importante, porém eu estou prezando pelos assuntos, tá certo? Vamos dizer assim, entre aspas, tá, gente? É, mais importantes. Interpretação de texto é importante? Extremamente importante, mas hoje é a última aula de português. Por que é que eu pulei as páginas? Porque eu aproveitei o momento de ontem para vocês estudarem logo duas classes de palavras, né? Que são parecidas, mas têm uma diferença, a preposição e a conjunção. Então, ontem vocês já estudaram duas classes de palavra. Hoje vocês vão estudar a crase, tá certo? Que é um acento grave, e vão estudar outra classe de palavra que é a interjeição. E aí, o que é que vai ficar no livro de vocês? A diferença do uso do sobre e do sob, e a diferença do traz, do atrás, certo? E então, esses dois assuntos, vocês podem depois dar uma lida, né? Que vocês vão conseguir entendê-los tranquilamente. Por que, tia, isso? Porque amanhã, quinta-feira, não temos aula de português. E na sexta-feira, eu não vou dar mais conteúdo novo, porque vai ser o dia da nossa revisão para a prova. Entenderam, meus amores? Então, vão sobrar aí dois assuntos: o uso do sob e do sobre, e o uso do traz com Z e do atrás, certo? Vocês até que vocês já estudaram isso no quarto ano, né? Então, vocês vão olhar e dar uma revisão, certo? Então, agora, mais uma vez, a correção das atividades, certo? Sobre a preposição e a conjunção vão estar toda lá no Google Sala de Aula, como eu fiz ontem, certo? E aí, nós vamos estudar hoje sobre a crase. E depois de estudarmos sobre a crase, a gente vai ver a interjeição. 299 a página. Vamos lá. Página 299. Por que eu estou prezando pelas classes de palavras, gente? Vão abrindo aí enquanto eu vou falando, tá? Eu estou prezando pelas classes de palavra, né? A preposição, a conjunção, o substantivo, o verbo, porque isso é uma base para o Fundamental 2. Lá no Fundamental 2, vocês vão começar a aprender coisas novas, óbvio, né? Como em toda sala, toda série. Porém, se vocês não tiverem uma base, né, vai ser mais difícil, óbvio, que a gente vai estudar isso lá no sexto ano de novo, mas o livro do sexto ano nem traz essas classes de palavras assim, de uma forma, né, Tia, sucessiva. Então, é importante. Oi, Odairton. posso ler? Pode sim. Página 299, crase. Vamos primeiro descobrir o que é uma crase. Vai lá, Odairton. Crase é a contratação de duas letras, A mais A. Do, Odairton, Ela, Odairton, 299. Lá em cima. Cuidado. então, não xingue de porca a porca, ela vai ficar zangada. Nem diga deu zebra a zebra, pra não ter zebra zebrada. Ô lesma, não diga lesma, mesmo ela está atrasada. É burro, não diga o burro. Vai fazer uma burrada. Mas é isso, um estouro, diga a bomba, ela explode da risada. Pode ler. Na palavra A,
Na palavra a, houve a fusão da preposição a com o artigo a. Essa função chama-se crase. Para indicá-la, usamos o acento grave sobre o a. Lê o resto? Pode terminar essa página. Crase é a contratação de duas letras, A mais A. Ela é indicada pelo acento grave. No entanto, é muito comum termos dúvidas sobre seu uso. Muito bem, Laís, obrigada. Então, vamos lá. A crase, né, diferente do acento agudo, ela é usada com o acento grave. A crase, né, para nós crasearmos uma palavra, a gente usa o acento grave. E aí a gente chama de crase, né, o fenômeno chamado crase, né? O acento agudo, o acento circunflexo, ele é bem mais comum na língua portuguesa. As crianças, adolescentes já conseguem utilizar esses acentos de uma forma correta, mas ainda assim há dúvidas. E a crase é um fenômeno que causa muita dúvida a respeito dela. Então, vamos lá ver alguns casos onde a gente pode usar a crase e alguns casos onde a gente nunca pode usar a crase, tá bom? Vamos lá primeiro, a Laila vai ler quando é que ocorre a crase e depois o Caio vai ler quando não ocorre crase, quando a gente não pode usar crase. Pode ler, Laila. Quando ocorre crase. Na junção de preposição a com o artigo a, ontem fui à cidade bem cedinho. Ontem fui à cidade bem cedinho. Na junção da preposição a com os pronomes demonstrativos, aquele, aquela ou aquilo. Darei uma flor àquela menina. Darei uma flor àquela menina. Na junção da preposição a com o pronome demonstrativo a com o valor de aquela. Quero uma calça igual a de Juliana. Quero uma calça igual a de Juliana. Para indicar as horas, o almoço será servido às 12 horas. Muito bem, agora Caio. Quando não ocorre a crase. Caio? Tô aqui, tia. Pode ler, meu amor. Quando não ocorre crase. Quando não ocorre crase. Antes da palavra masculina. Andar a cavalo. Antes de pronomes pessoais e de formas de tratamento. Salvo no caso de senhora. Quando eu for, darei um presente a você. Quando entregue este livro, João entregue este livro àquele, por favor. Antes de verbos, temos muitas tarefas a fazer. Muito bem. Então, vamos lá. Vocês viram aí que a crase, né, o fenômeno da crase ocorre quando se tem aí a junção de a mais a, ou uma preposição mais um a, certo? O a mais o a, juntos os dois, formam aí uma crase. Por exemplo, na primeira frase, fui à cidade bem cedinho. É como se a gente estivesse dizendo assim, ó, fui para a cidade bem cedinho. Então, faz aí uma contração e eu uso o acento indicador de crase. Fui à cidade bem cedinho. Quando se junta o a, mais o pronome aquilo, aquela, também se forma crase, certo? E para indicar as horas, né? Vou à sua casa às 12 horas. Vou à sua casa às 19 horas. O acentozinho indicador de crase para indicar hora, certo? Agora eu gosto de focar bastante com os meus alunos do ensino fundamental, onde nunca se deve usar crase, certo?
Onde é que a gente nunca usa crase, né? Por exemplo, antes de palavra masculina. Se a palavra é masculina, não tem necessidade, não se pode usar crase, certo? Por quê, tia? Porque a crase é a junção de a mais a. Antes de uma palavra masculina, a gente nunca vai usar o a. A gente vai usar, se for usar um artigo, vai usar um artigo masculino. Uma frase que eu vejo bastante, que todo mundo usa crase, é na expressão graças a Deus, né? Escrevam aí essa expressão no chat para mim. Graças a Deus. Alguém escreve. Podem escrever. Graças a Deus. Eu uso esse símbolo aí. Isso. Maria, não é só você que usa, certo? Por isso que eu estou pedindo para vocês escreverem, para vocês lembrarem dessa expressão. Muita gente usa, Maria. Graças a Deus. Aí vai, coloca uma crase. Por que que não pode, gente, usar uma crase aí? É proibido. Por que é? É proibido. Quem é que sabe? Porque não pode ficar a Deus. Porque Deus. Porque Deus é masculino. Exatamente, porque Deus é uma palavra masculina. E antes de palavra masculina, não tem crase. Outra expressão que eu vejo bastante as pessoas usando crase é quando dizem assim: agradeço a todos, boa tarde a todos, né? Aí a pessoa vai lá e usa a crase. Também não existe, tá certo? Antes de verbo, também não usa crase, tá certo? E o outro que tem aí é antes de pronomes pessoais e formas de tratamento, com exceção de senhora, tá certo? Antes de senhora, pode sim se usar crase. Antes de você e dos outros pronomes de tratamento, não se pode. Mas essa regra da palavra... Oi, Ayrton. Pode falar. Em inglês se usa muito acento. Em inglês se usa muito acento grave. Pois é, aqui a gente também utiliza, certo? Mas a gente tem regras, muitas regras. Essas regras aqui, vou dizer para vocês que é um resumo, tá certo? Que o livro de vocês fez, é só para que vocês tenham uma noção. Mas existem, né? Vocês vão estudar isso até lá no nono ano, gente. O nono ano também estudou recentemente sobre isso, porque é um assunto bem complexo, vasto e que causa muita dúvida nas pessoas. Então, essa regra de você saber que não se usa crase antes de palavra masculina já te ajuda bastante a não usar a crase de forma incorreta. Se a palavra é masculina, você já elimina a crase da sua vida, já sabe que não tem, né? Se é um verbo também, não usa crase de jeito. Não se usa, também não se usa, as pessoas usam muito, verdade, João Pedro? Você tem razão, as pessoas também tendem a utilizar a crase quando tem uma palavra, né, quando tem palavras repetidas, não se usa, né? Por mais que na nossa mente a gente imagine isso com a crase, não existe a crase, né? Tem aí inúmeras regras, certo? Antes de pronome pessoal, feminino, né? De pronome possessivo, feminino, se usa crase. Por exemplo, sua alegria é a nossa alegria. O nossa é um pronome possessivo feminino, se usa. Então, tem aí várias e várias e várias regras sobre isso que vocês vão estudar, sim, no decorrer da vida escolar de vocês, né? Tem gente que não usa a crase para nada, né? Mas tem que saber que é um fenômeno bem importante, que o acento grave é tão importante quanto o acento agudo, certo? Né? Quando uma palavra tem um acento agudo. Tia, quando a tia vai botar as tarefas? Oi, Quando a Maria. tia vai botar as tarefas, e são muitas, quando a tia vai botar as tarefas lá no Google Sala de Aula, na agenda online, tia usa a crase quando é muitas tarefas, a tia bota a primeira página, a
Aí você usa a crase e depois bota a última página. Não, não, é não? É por a crase, antes de número, uma coisa bem importante. Antes de número, também não se usa crase. Porém, quando for assim, a expressão atividade da página 3 à página 5. Se na segunda expressão eu não escrever essa palavra página, eu posso utilizar a crase por quê? Porque fica contraído aí na frase a palavra página, entendeu? Página 1 a página, aí eu não coloco essa palavra página, a 20, aí eu coloco a crase por quê? Porque tem a palavra página aí que está como se fosse contraída. Mas antes de números, entre números também não deve-se usar a crase. Por exemplo, vou contar de 1 a 20, né? Esse 1 e esse 20, esse Azinho aí no meio, não precisa, não pode, também não se utiliza, né? Os gramáticos dizem que não se utiliza crase, tá certo? Então, entre números também, esse aí, 1 a 20, não usa crase, não precisa utilizar a crase, a não ser nesse caso que eu falei da página, né? Quando a gente contrai aí, a palavra página, certo? Mais alguma dúvida em relação a isso? Vocês utilizam ela em algum outro momento? E aí, gente? Uma dúvida. Oi, Lália, pode perguntar. É porque eu não entendi essa última frase que a tia disse, que a tia explicou sobre página, onde não deve usar crase. Entre números, Lália. Por exemplo, vou contar de 1 a 50. Vou contar de 1 a 50, certo? Nesse A, aí do 1 a 50, não precisa utilizar crase, entendeu? A não ser que, por exemplo, eu vá dizer assim, essa tarefa é da página 1 a página 50. Aí eu tenho aí o uso da crase, certo? Entendeu? Quando eu tiver aí essa palavra página. Aí, se eu não usar essa palavra página na segunda parte, eu também uso a crase, porque é como se essa palavra página ela estivesse contraída, né? Como se eu tivesse omitido ela da frase, entendeu? Mas entre números não tem necessidade de se usar a crase em nenhum momento, tá? Então, se você ficar na dúvida, eu uso crase entre os números ou não uso crase entre os números? Não, não usa, certo? Não usa de forma alguma crase entre os números, certo? Beleza, meus amores. Tranquilo. Sim, tia. Pronto. Agora, depois dessa atividade aí da crase, a gente tinha aí o sobre e o sobre, mas eu vou dar uma tarefa para vocês e para os pais, as mães que se estiverem me escutando, ou você chama o seu pai, sua mãe, seu professor de reforço para dar uma lida nesse sobre e nesse sobre. É tão pequenininho, tá, gente, que vocês vão entender. Aí tem aí sobre o Bumba Meu Boi, que vocês também podem fazer essa leitura sozinhos, tá certo? E a gente vai agora lá para lá para interjeição, na página 313, né? Se alguém, vamos lá passando as páginas, né? Se alguém ainda tiver dúvida, gente, eu estou prezando por assuntos que vocês vão, digamos assim, todos são importantes, tá? Mas assuntos gramaticais mesmo, tá certo? Vamos lá, se a gente tivesse tempo, a gente ia ver tudo bem direitinho, da forma que eu gosto. Mas, infelizmente, né? Vamos lá. Interjeição é uma outra classe de palavras, certo? Tia, por que a senhora fala tanto em classe de palavras? Meus amores, é porque, além de nós estudarmos sobre acento, estudarmos sobre ortografia, né, a forma correta de grafar as palavras segundo a norma, a gramática normativa, nós temos as classes de palavras que são muito, muito importantes, né? Que são 10, vocês já estudaram, falta aqui a interjeição, certo? Que é você saber que classificação tem aquela palavra. Por exemplo, na frase, a boneca é bonita.
Aí nós temos uma frase, só que essa frase tem várias palavras, né? Tem a boneca é bonita. Tem 4 palavras. Cada uma dessas palavrinhas se classifica de uma forma. Esse a dessa frase, a boneca é bonita. Esse a eu classifico como o quê? Quem é que lembra? Eu classifico esse a aí como o quê? Como que artigo. Perfeito. Boneca é o quê? Substantivo. Substantivo. Perfeito. Esse é. Eu já falei para vocês a classificação dele. Vocês lembram? Esse é acentuado. Você. Verbo. Perfeito, João Pedro. Bonita é o quê? Adjetivo. Adjetivo. Isso, gente. Adjetivo. Estão vendo como estudar as classes de palavras é importante? Por isso que eu estudei com vocês ontem a preposição e a conjunção. E hoje nós vamos estudar a interjeição. Essa aqui, de todas, eu acredito que vocês vão achar ela a mais simples de entender. Por isso que vamos aí fazer a leitura rapidinho. 313, quem pode iniciar a leitura? Eu posso, tia? Pronto. Eu. Caio vai iniciar, Eudairton vai continuar. Página 313. Gente, eu não gosto de misturar os conteúdos, tá certo? Mas dá para vocês entenderem, vocês são super inteligentes e espertos. 313, tia. Isso, meu amor. Dá para vocês entenderem tranquilamente. Vamos lá? Interjeição. Pode sim, depois do Eudairton. Vamos lá, Caio? Interjeição. Leia 1. Leia. 1. Esse bolo está uma delícia. Ai, ai, machuquei meu pé. Ah, como eu queria voltar a ser criança. As expressões de destaque acima recebem o nome de interjeição. Eudairton? Ô tio, o som do cara estava muito baixo, eu não conseguia ouvir onde ele parou. Você vai ler esse quadro verde. Interjeição. Tá bom. Interjeição é uma palavra invariável, ou seja, que não varia de acordo com o tempo, o modo, o número ou a pessoa que expire emoções, sensações, estados de espírito. Aí pode continuar. O Miguel vai ler esse quadro rosa. Pode exprimir prazer, deslumbramento, decepção. Psil pode indicar que você está querendo atrair a atenção do interlocutor ou que se deseja que ele faça silêncio. Perfeito. Miguel? Outras intenções e populações internas podem expressar alegria, ou, oba, viva, do, ai, ui, estado surpresa, oi, i, oba, céus, puxa, si, gente, meu, Deus, uai, uau, charmamento, olá, Aldo, oi, Priscil, Pritia, ou. Saudação, adeus, ave, ato, bom dia, olá, salve. Medo, credo, cruzes, Deus, ai. Seja, desejo, tomara, ó, sala, queria Deus, que me dera, poderia, pedido de silêncio, psiu, cala a boca, criado, bico calado, silêncio, estilo mudo, ei, avante, uba, filme,
troca, afugentamento, show, fora, rua, toca, passa, areada, aplauso, apoiado, pizza, aprovo, ótimo, isso. Advertência. Advertência. Atenção, cuidado, devagar. Alívio, ufa, fafá, cansaço, ufa. Muito bem. Vamos lá. Então, entender o que é essa interjeição. Interjeição, tá certo? São palavras que exprimem emoção, dor, alegria, certo? Pode ser expressa por uma palavrinha apenas ou por mais de uma. Quando for por mais de uma, é chamada de locução interjetiva, né? Mas, por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui a vocês. Por exemplo, você corta, você está descascando uma laranja e corta o seu dedo com a faca sem querer. Você diz, ai! Esse ai é o quê? Gramaticalmente falando, é uma... Você sentiu dor e você disse, ai! Classificando gramaticalmente. Medo, tia. Ai, classificando as palavras, tá? Se é substantivo, se é artigo, é uma interjeição. Se eu assusto alguém e a pessoa diz assim, que medo! A pessoa expressou o quê quando ela disse isso? Que medo! Ela expressou medo, né? Isso é uma locução interjetiva. Se eu digo assim, essas palavras são interjeição. Vocês conseguem compreender, gente, o que são essas interjeições? O que são essas palavras? Se todo mundo está em uma sala fazendo barulho, eu digo assim, shh, ou silêncio, né? Essas palavrinhas são interjeições, certo? Elas são usadas para exprimir emoções, como medo, alegria, né? Se você ganha um presente e você fica impressionado com aquilo, aí você diz assim, oh, né? A gente se expressa dessa maneira. Essas pequenas palavrinhas se chamam interjeição, que podem ser expressas com pequenas palavrinhas ou com mais de uma palavra. Quando eu digo, meu Deus, esse meu Deus está tendo a função aí de interjeição. Mas como são duas palavras, eu chamo de locução interjetiva. Entenderam, meus amores, o que é isto? Vocês vão reler, tá certo? Vão fazer atividade. Eu tenho certeza que se tiver alguma dúvida, se vocês ainda estiverem com alguma dúvida, vocês vão sanar essa dúvida na hora da atividade, porque vocês vão entender como é simples, né? Esse uso dessas interjeições e, em uma frase, identificar a interjeição. Tá bom, meus amores? Sexta-feira nós nos encontramos novamente, tá bom, meus amores? Porém, na sexta-feira o nosso encontro vai ser um encontro de revisão, tá certo? Revisão para a prova, né, de português. Então, eu desejo a vocês uma ótima quarta-feira. Sexta-feira nós nos encontramos, estejam já com lápis, caderno, borracha, com o material de vocês, para que a gente possa fazer essa revisão, tá bom? Tchau, tchau, meus amores. Cuidem-se. Tchau, amor. Tchau. Tchau. Tchau, Sexta-feira. Até Tchau, sexta-feira. gente. Tchau, gente.